Olá, boa noite. Unipar abre inscrições para vestibular especial do curso de odontologia. Ladrões abandonam um veículo tomado de assalto em estrada vicinal de Patos de Minas. E o adeus a Lindomar Tavares. Com falência múltipla dos órgãos após grave acidente vascular cerebral, o vereador morreu nesta madrugada. Lindomar Tavares deixa legado para o rádio, para a política e para a comunidade. No velório e no sepultamento, parentes e amigos prestaram a última homenagem ao vereador. O NTV News vai mostrar também a previsão da meteorologia para a região. A vitória da URT e mais um amistoso preparatório para a disputa da Série D. E ainda... Colégio Eleitoral de Patos de Minas tem crescimento de quase 5% e passa para 108 mil eleitores. Cresce a procura por cursos de defesa pessoal nas academias da cidade. Comerciantes apostam no Dia dos Namorados para aquecer as vendas. Tudo isso e muito mais a partir de agora no NTV News. Cinco dias após sofrer um grave acidente vascular cerebral, o vereador Lindomar Tavares morreu na madrugada desta quarta-feira. Ele estava internado no Hospital Regional em Patos de Minas com quadro de morte encefálica. Radialista, educador, professor, Lindomar deixa uma folha de serviços prestados à comunidade. Perto de completar 42 anos, Lindomar Tavares acumulava conquistas. Formou-se em magistério em 93, mesmo ano em que se iniciou no rádio. Alguns anos depois, concluiu o curso de História e, em 2008, o de Publicidade e Propaganda. Nesse ano, ele já comandava o programa Cidade Urgente da Super Rádio Patos, onde se tornou um dos radialistas mais respeitados da cidade. Lindomar também era concursado e lecionava para os alunos dos anos iniciais da rede pública municipal. Locutor esportivo, ele era apaixonado por futebol. O time dele, os Celebridades, comemorava o título de campeão da Copa Amapá quando ele sofreu o AVC na noite de sábado. Lindomar também gostava de incentivar a prática de esportes no campo e na cidade. Então nada melhor do que uma comunidade que tem poucas atrações aos finais de semana reunir dessa forma, com tanta alegria, com tanta festa. Radialista, servidor público, voluntário no Lions Clube e em diferentes causas sociais. Trabalho que ganhou força depois de 2012, quando Lindomar Tavares foi eleito vereador pela primeira vez. Na última sexta-feira, ele entregou as chaves de uma van para a Associação Anjos da Vida para transportar pacientes de câncer para tratamento em Barretos. Como vereador, Lindomar Tavares também foi responsável pela aprovação de projetos importantes na Câmara, como o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, que permite aos pequenos produtores industrializarem e comercializarem seus produtos. O vereador também foi responsável por uma série de ações e iniciativas que vão melhorar a vida da comunidade. Ainda nesta edição, o NTV News vai mostrar as homenagens prestadas ao vereador e toda a repercussão de sua morte. Lindomar Tavares foi vítima de um grave AVC. Após passar por cirurgia, ele teve morte encefálica. Isso ocorre quando o paciente perde as funções neurológicas do cérebro e do tronco cerebral. Existem dois tipos comuns de AVC, acidente vascular cerebral. São eles o isquêmico e o hemorrágico. Uma artéria ela sofre um entupimento causado pelo engrossamento, pelo endurecimento de suas paredes. E aquele entupimento causado pelo engrossamento e a formação de coágulo causa uma isquemia. A isquemia leva a um infarto. Então, esse é o primeiro tipo de AVC, o mais comum. O segundo é o contrário. A artéria, ao invés de entupir, ela rompe e causa uma grande hemorragia. Um grande extravasamento de sangue para dentro do cérebro. Esse é o AVC hemorrágico. Geralmente, os sintomas de pressão cerebral e um suposto AVC são vômitos e forte dor de cabeça. Quando a pressão craniana aumenta, a pessoa sente muita dor de cabeça e começa a vomitar. Pode sofrer convulsões, perde a consciência. Chega ao hospital, recebe aquela assistência, as funções vitais, faz uma tomografia e pelo diagnóstico da lesão ele é submetido a um tratamento conservador ou cirúrgico. A morte encefálica é dada quando o cérebro perde todas as suas funções. Os órgãos podem continuar funcionando com a ajuda de aparelhos, mas o cérebro não é mais capaz de mandar comandos para manter os demais órgãos vivos.
o coração ele perdeu o domínio, ele perdeu o comando do bulbo que está no encéfalo. Então ele continua batendo por um ritmo próprio, que a gente chama de um ritmo próprio do coração, idioventricular. E porque o sangue está chegando nesses órgãos, porque o sangue está chegando no coração, no pulmão e nos rins, que são os órgãos-alvos, porque eles estão sendo ejetados artificialmente através de drogas vasoativas que controlam a ejeção do sangue e a condução do sangue através das artérias. Então, o paciente está recebendo oxigênio e sangue de uma maneira artificial, medicamentosa, e não de uma maneira natural, sob o comando dos centros vasomotores do cérebro. Há um rigor no momento de se diagnosticar a morte encefálica. O protocolo da morte encefálica ele é basicamente clínico. Tá? A pessoa ela está em coma, ou seja, ela não responde a nenhum estímulo. Geralmente o paciente está no CTI, entubado e anestesiado. Quando o paciente está assim, as pupilas estão contraídas. Aí o CTIsta ele observa que as pupilas do paciente elas estão dilatando, estão ficando midriáticas. Nessa hora, o médico responsável ele desliga as drogas, aquelas drogas que mantêm o paciente inconsciente, que são as drogas anestésicas e sedativas. Passado algumas horas, o paciente não reagiu, ele continua em coma profundo, ele solicita então a presença do neurologista para dar o diagnóstico de morte encefálica. A morte encefálica, o diagnóstico é clínico, basicamente clínico. Quando o paciente é candidato à doação, ele vai doar algum órgão, então nós fazemos exames complementares para detectar se existe atividade elétrica no cérebro, através do eletroencefalograma, e para detectar se existe circulação através do ultrassom Doppler colorido. Mas o diagnóstico, ele segue alguns parâmetros. Primeiro, nós temos que provar que o paciente não responde a estímulo nenhum. Você conversa com o paciente e não responde, você estimula a dor, você machuca o paciente e ele não responde à dor. Você testa alguns reflexos, irrigando com o reflexo oxocefálico e ocovestibular, irrigando o ouvido com água gelada, e existe uma resposta ocular. Esse reflexo está ausente. Testando a traqueia, os reflexos de tosse estão todos ausentes. Então você detecta que todas as funções cerebrais de relacionamento e de vida vegetativa estão total e definitivamente perdidas. E a causa dessa perda é conhecida. Nós sabemos por que ele está assim. Então, nesse caso, dá-se o diagnóstico de morte encefálica. Muitos pacientes se recuperam de um AVC e as sequelas geradas vai depender do grau da doença e qual a parte do cérebro que foi afetada. O AVC ele pode causar desde pequenos déficits, ou quase nenhum déficit, se ele se localiza numa área não eloquente, não importante, ou grandes déficits, que infelizmente é a maioria, geralmente déficits motores e déficit da fala. Se o paciente tem uma lesão no hemisfério cerebral esquerdo, ele perde a capacidade de falar e perde a força do lado direito do corpo. E se ele tem uma lesão isquêmica ou hemorrágica no cerebelo, ele causa incoordenação motora, disartria. Enfim, a perda daquela capacidade está ligada à área do cérebro que foi afetada. A melhor forma de se evitar doenças que podem levar à morte cerebral é ter uma boa qualidade de vida, cuidando da alimentação, fazendo exercício físico, dormir bem e combater o estresse. Causando um equilíbrio entre esses fatores, você vai estar prevenindo diabetes, hipertensão e com suas consequentes danos aos vasos que predispõem ao AVC. AVC e infarto, hoje se investe muito em prevenção, porque depois que ele vem, ele deixa sempre uma sequela. Ele passa a acompanhar para a pessoa o resto da vida dela, ou ela morre nas primeiras horas. A seguir no NTV News, você vai ver como foi o amistoso da URT disputado na noite desta terça-feira e o crescimento do eleitorado patense. Já são mais de 108 mil pessoas aptas a votarem.
Vamos falar de futebol. A URT realizou mais um amistoso em preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O adversário foi um time amador de Patos de Minas e o Trovão Azul não teve dificuldades para vencer a partida. Na beira do campo, o técnico observa atento o desempenho dos jogadores. Foi o terceiro jogo-treino da URT que segue preparação para a estreia na Série D do Brasileiro. A gente tem um grupo muito qualificado, é um grupo grande, a gente está sempre com a dúvida de aquele ou um ou outro para colocar no time, e esses jogos treinos acabam servindo para tirar alguma dúvida e principalmente para ver o time em situação de jogo, mesmo sendo contra uma equipe amadora, não deixa de ser uma situação de jogo diferente às vezes de um coletivo que todo mundo se conhece, todo mundo joga mais ou menos da mesma forma. O adversário nesse jogo treino foi a equipe amadora do Absoluta, que estava na disputa da Taça Patos. E olha, não teve moleza não, viu? Tá dando a canseira aí pro RT. Já é uma equipe que já joga há algum tempo, já é uma equipe experiente nos campeonatos amadores já. E é hora de suar a camisa para os acertos finais antes da estreia no Brasileiro da Série D. Tem uma equipe nova aí, uma equipe com muita força, com muita garra. Estamos querendo agarrar essa oportunidade aí com unhas e dentes. O intuito aí de toda a equipe é fazer uma boa Série D para dar continuidade no trabalho no ano que vem na primeira divisão do Mineiro. O zagueiro Luan chegou há uma semana no estádio da Velha Mangueira e está otimista para a competição. Tá surpreendente o entrosamento do grupo, rapaziada nova aí querendo bastante, então tenho certeza que a gente vai fazer uma boa estreia no domingo. Vitrine, jogos competitivos, e é muito importante a gente fazer uma boa estreia. Agora é uma corrida contra o tempo. O adversário da URT será a Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo. O jogo será domingo, dia 12, às 16 horas, no Zama Maciel. O tempo de trabalho foi muito curto, né? Muito curto, não é o suficiente para se trabalhar tudo que você tem para trabalhar, todas as partes do jogo, mas tá assim para todo mundo. Então, a estreia é domingo, né? É uma equipe que é considerada aí por alguns como a favorita da chave, né? E é até bom para a gente ter um parâmetro para o campeonato todo, já que a gente vai enfrentar uma equipe que é tida como favorita. O que a gente fizer nesse jogo, a gente imagina que vai ser um parâmetro muito bom para o restante do campeonato. Partida domingo, às 16 horas, no estádio Zama Maciel. Patos de Minas já tem mais de 108 mil eleitores. O cadastro eleitoral encerrou no dia 4 de maio e o número de eleitores do município teve crescimento de 4,9% em relação ao ano de 2012, quando ocorreu a última eleição municipal. Os eleitores tiveram até o dia 4 de maio para regularizar seu título de eleitor e exercer seu direito de voto nas eleições municipais que acontecem em outubro deste ano. O nosso cadastro nacional de eleitores foi fechado no último dia 4 de maio, isso em nível federal, na verdade, tendo em vista que atendendo ao que está disposto em lei federal. Então, o cadastro foi fechado, justamente tendo em vista a realização das eleições de 2016. Após o fechamento do cadastro eleitoral, foi constatado que Patos de Minas registrou um aumento de 4,9%, passando de 103.356 para 108.203 eleitores. A gente percebe, com o decorrer dos anos, que a cada eleição o nosso eleitorado, justamente nos municípios que cuidamos, né, as zonas eleitorais sediadas em Patos de Minas cuidam, ou seja, Patos de Minas, São Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas e Lagoa Formosa, a gente percebe um crescimento constante do eleitorado. Além do crescimento registrado, o chefe do cartório eleitoral de Patos de Minas, Gilson Bontempo, acredita na qualidade desses eleitores que estão cada vez mais conscientes de seus direitos e deveres. Um eleitor cada vez mais consciente, a gente tem certeza que dias melhores e políticas públicas melhores serão implementados no nosso país, no nosso estado e no nosso município. Os eleitores de votos facultativos, adolescentes de 16 e 17 anos e idosos acima de 70 anos, vêm se interessando mais e exercendo seu direito ao voto, acreditando na importância da sua participação na escolha de seus representantes. A gente percebe sim que houve, né, uma grande procura desses eleitores que têm o voto facultativo conforme a Constituição da República Federativa do Brasil. A gente quer acreditar que nós estamos diante, né, testemunhando um fato histórico que é um jovem cada vez mais consciente, tanto dos seus deveres como também dos seus direitos, né, e procurando participar aí dos destinos políticos do país. A eleição em Patos de Minas é feita em um único turno, pois não
não atinge o número mínimo de eleitores, que é de 200 mil. De acordo com a nossa legislação, só há segundo turno em eleições municipais naqueles municípios que têm mais de 200 mil eleitores. O nosso município de Patos de Minas e os demais que nós também cuidamos ainda não atingiram esse patamar de eleitores. Aqueles candidatos que receberem a maioria dos votos estarão eleitos em primeiro turno, num único turno no nosso município de Patos de Minas. A partir de agora, se dá início à preparação para as convenções e é de extrema importância que os partidos políticos fiquem atentos às regras que sofreram pequenas modificações. A gente, inclusive, conclama-os a procurar a legislação eleitoral, tendo em vista que nós tivemos essa mini-reforma eleitoral e os partidos políticos e também aqueles que pleiteiam candidatar-se devem estar atentos a essas modificações, tendo em vista a evitar surpresas nas próximas eleições de 2016. A alteração principal foi a diminuição do prazo para propagandas políticas, dando chance aos candidatos de fazerem uma campanha nivelada. Tivemos um encurtamento do nosso processo eleitoral, não é verdade? Em cerca de 40 dias, nós tínhamos um prazo bem maior para realizar toda a preparação das eleições. Esse período foi encurtado. Num período menor de período de propaganda eleitoral, o candidato com maior condição financeira ou com menor condição financeira vai poder desempenhar adequadamente a sua propaganda. A seguir no NTV News tem a previsão do tempo. PM recupera veículo tomado de assalto em Patos de Minas e o crescimento da procura por cursos de defesa pessoal nas academias da cidade. O Centro Universitário de Patos de Minas abriu nesta quarta-feira as inscrições para o vestibular especial do curso de odontologia. As provas serão realizadas no dia 26 de junho e os candidatos poderão garantir a participação no curso pelo site da instituição www.unipan.edu.br. A inscrição custa R$ 80 e pode ser feita até o dia 22 de junho pela internet e até o dia 24 de junho na Secretaria Acadêmica. O curso de odontologia do Unipan terá mensalidade no valor de R$ 2.490. A Polícia Militar fez um cerco nas imediações da Estrada da Serrinha no início da tarde de hoje, na tentativa de prender 2 homens que tomaram de assalto um veículo no bairro Cristo Redentor. O carro foi abandonado. Os criminosos correram para o meio do mato e não foram localizados. Nesta quarta-feira, 2 homens renderam a condutora de um veículo Honda no momento em que ela estacionava no bairro Santa Terezinha. Eles levaram o carro e deixaram 2 bicicletas para trás. A Polícia Militar foi acionada e iniciou os rastreamentos na tentativa de localizar os criminosos. Testemunhas informaram que eles fugiram em direção ao Rio Paranaíba. O Honda foi abandonado a poucos metros da BR-365. O guincho foi acionado e o veículo removido até o pátio credenciado do Detran. Os criminosos fugiram para o meio do mato. A Polícia Militar realizou um cerco nas imediações e utiliza cão-farejadores para tentar localizar e prender os autores. O grande número de furtos, roubos e de abusos sexuais contra mulheres tem feito com que muitos patenses busquem mecanismos de defesa. No bairro residencial Monjolo, os moradores instalaram um sistema de monitoramento por câmeras particular. E tem muita gente recorrendo às academias para aprender técnicas de defesa pessoal. Academia lotada, pessoal animado. A procura por cursos de defesa pessoal aumentou consideravelmente nos últimos dias em Patos de Minas. E quem mais tem procurado as aulas são elas, as mulheres. Eu comecei com Muay Thai, mas assim, na intenção de perda de peso, de fazer uma atividade física. Só que eu fui me identificando e gostei, comecei a praticar o Jiu-Jitsu também, que eu sempre via após o treino do Muay Thai e comecei a praticar. E assim, quando você conhece, que você vê que toda situação, você não tem como você ficar presa ali, tem como você sair, você vai fazendo aquilo ali e quer continuar, e mais de defesa pessoal mesmo,
mas ficar com mais segurança. No início foi para emagrecer, mas aí depois vendo os resultados, não só para emagrecer, mas também porque a minha qualidade de vida melhorou muito. De acordo com o professor, a onda de estupros que vem acontecendo em Patos de Minas é um dos motivos que tem levado as mulheres a procurarem as aulas de defesa pessoal. Tem aumentado muito em Patos em relação à defesa pessoal delas, né? Então, elas estão preocupadas realmente em sair à noite com essa onda de estupro aí. A procura tem aumentado bastante para elas próprias se defenderem. Eu me identifiquei muito com isso, porque a gente pensa uma situação dessa que você seria menos propício a sofrer isso, mas como eu já fazia, eu penso que quem não faz seria uma situação de defesa pessoal muito grande e ia dificultar bastante, acho que quase que impossível de acontecer. As técnicas são variadas e podem ser praticadas por qualquer pessoa, independente da idade ou sexo. E os benefícios, tanto para o corpo quanto para a segurança, são grandes. Então, qualquer tipo de arte marcial, independente seja jiu-jitsu ou muay thai ou MMA, ele tem uma definição muito grande do corpo, porque é um exercício que você faz sempre dinâmico. Você não vai estar fazendo um exercício repetitivo várias vezes, então o exercício sempre vai ser dinâmico. Tanto você está trabalhando os membros superiores quanto os membros inferiores, tanto abdômen, quanto perna, quanto braço. Então a definição do seu corpo ela é por completo. Para a mulher, a questão do Muay Thai é a questão da perca de peso. Ele é um excelente treino físico e aeróbico para a mulher, tanto para o homem quanto para a mulher. A mulherada procura mais ainda pelo fato da defesa pessoal e também pelo fato de manter o corpo em forma. É ótimo. Mas, segundo especialistas, a recomendação é que os praticantes nunca reajam à situação de assaltos, principalmente se os criminosos estiverem armados. Lógico que a situação de defesa pessoal, de arma, de fogo ou de faca, exige uma experiência maior. Mas a situação de legítima defesa ou situação de estupro, dependendo do psicológico da pessoa, ela está treinando isso dentro da academia, ela está própria para se defender. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira em Patos de Minas e região. Liquida Óculos 2016. Aproveite, New Color! A quinta-feira em Patos de Minas será de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. A temperatura mínima deverá registrar 10 graus e a máxima poderá atingir os 24. O índice ultravioleta será considerado alto. Nas cidades da região, as temperaturas também vão cair. Em Presidente Olegário e São Gotardo, mínima de 10 e máxima de 24 graus. Em Lagoa Formosa, mínima de 11 e máxima de 24 graus. Em Varjão de Minas, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Em Lagamar, mínima 17 e máxima de 29 graus. A gente vai para o intervalo e na volta vamos mostrar as homenagens e o último adeus a Lindomar Tavares. Citado como parte da decisão do juiz Michel Cury da primeira vara da Fazenda Pública Estadual, que pede a interdição financeira do Independência e o ressarcimento aos cofres públicos com a interdição de bens dos envolvidos, o deputado estadual Gustavo Correia, do Democratas de Minas Gerais, usou os microfones do plenário nesta terça-feira para se defender. Depois de se manifestar apenas por nota oficial, o parlamentar saiu da defensiva. Secretário de Esportes e Juventude, na época, ele classificou a decisão como um ato de perseguição política e prometeu dar nomes de outros envolvidos. A quarta-feira foi de despedida em Patos de Minas. O vereador Lindomar Tavares não resistiu às consequências do grave AVC sofrido na noite do último sábado e veio a óbito nesta madrugada. Centenas de pessoas acompanharam o velório e o sepultamento. O vereador, radialista e professor sofreu um acidente vascular cerebral na tarde de sábado e foi encaminhado para o hospital regional, onde passou por procedimentos cirúrgicos. O seu estado de saúde era considerado muito grave. Infelizmente, o médico foi claro.
O que tinha que ser feito foi feito, né? Inclusive, nós temos muito que agradecer ao Dr. Tales, a equipe dele, que fez o possível. Na segunda-feira, a imprensa noticiou que o vereador teve morte cerebral. A família mantinha as esperanças de que o quadro fosse revertido. Entretanto, nesta quarta-feira, o vereador não resistiu às consequências do AVC e acabou falecendo. O corpo foi velado na funerária Bom Pastor. Centenas de pessoas acompanharam o velório e participaram da celebração de uma missa de corpo presente na Matriz do Rosário. Em seguida, o corpo de Lindomar Tavares foi conduzido por uma viatura do Corpo de Bombeiros até o cemitério Parque da Esperança, onde foi sepultado. Lindomar Tavares, eu disse o seguinte, com os amigos, logo que a gente ficou sabendo desse infausto acontecimento, que ele veio de uma vida simples da roça, mas disposto a crescer, a vencer na vida por méritos próprios. Na medida que as portas foram se abrindo para ele, ele aproveitou as oportunidades e com inteligência, com sagacidade, com muita garra, com muita devoção, ele abraçou a causa da comunicação, a causa da educação, com o professor que foi também da Rede Municipal de Ensino, e mais recentemente a vocação política que se manifestou nele. E eu tenho certeza que ele ainda vivendo teria muito pela frente a oferecer à população de Patos, à região, aqueles que aprenderam a admirá-lo pelo seu trabalho sério, sempre voltado exatamente para o bem da comunidade. Portanto, Lindomar Tavares foi muito durante todo o tempo que ele fez. Mas como nós convivemos mais na área de comunicação, ele deixa para mim um exemplo e eu vou lembrar sempre dele com muito carinho. A Câmara Municipal de Patos de Minas decretou luto oficial. A sede administrativa do Poder Legislativo, bem como os gabinetes dos vereadores, não funcionaram nesta quarta-feira. A Prefeitura decretou luto oficial de 3 dias e determinou a suspensão do funcionamento no período da tarde. Os órgãos públicos emitiram notas de pesares. Há 20 anos atuando no rádio em Patos de Minas, Lindomar Tavares construiu uma história. Ao longo do dia, ele recebeu inúmeras homenagens de parentes, amigos e colegas de profissão. Lindomar Tavares começou a carreira na área da comunicação em 94. Dono de um timbre de voz marcante, ele ocupava um importante papel, levando informações para a população de Patos de Minas e região. Toda a imprensa lamentou o ocorrido. É hora de muita dor, muita tristeza. 19 anos não são 19 dias. É muito tempo junto. E é uma saudade que eu acredito que não passa. Eu não sei nem o que dizer num momento desse de tanta tristeza, tanta dor. Mas eu digo que valeu esses 19 anos que nós tivemos juntos, vai ficar guardado na memória, para a eternidade. E que você, Lindomar, um dia nós havemos de encontrar novamente, tenho certeza. Em 2012, Lindomar foi eleito vereador pela primeira vez e se tornou um dos mais atuantes da Câmara Municipal. Líderes políticos e membros do Legislativo também sentiram a perda. Acho que é um momento de luto, mas também um momento de reflexão. A partida do companheiro Lindomar tão prematuramente, ela nos mostra o quão pode ser passageira a nossa vida por esse momento. Mais do que isso, a gente fica consternado e, ao mesmo tempo, ao fazermos essa reflexão, a gente fica pensando nas diversas atuações que o vereador, que o profissional Lindomar exercia, quer seja como radialista, quer seja como desportista, quer ser como vereador, como liderança política. Ao tempo em que a gente abraça todos os amigos, os companheiros, todos os demais vereadores, essas pessoas que participaram com o Lindomar nessa breve passagem por ele, eu quero mandar um abraço assim, diferenciado para a família do Lindomar, especialmente para os pais e para os filhos, onde ele foi e onde ele será insubstituível. E
nesse momento que a gente tem, que eu entendo que nós temos, as atitudes que nós temos que tomar é de solidariedade e principalmente de apoio à família do vereador Lindomar. É lamentável, né? A Câmara lamenta muito a perda do vereador atuante, Lindomar, apesar das suas posições políticas, sempre tinha seu posicionamento firme, decisivo, né? Uma pessoa de conversa, a gente sempre conversava, discutia, né? Uma pessoa aberta ao diálogo. Então, Patos de Minas perde muito. Uma pessoa jovem, né, que tinha um futuro político brilhante pela frente, um futuro como radialista, né? Infelizmente, né, perdemos ele e a população de Patos lamenta. Então, nós deixamos aqui nossos sentimentos, aos seus familiares, as pessoas que gostavam do Lindomar, né? Nós da Câmara Municipal estamos aqui deixando o nosso sentimento a toda a população de Patos. Patos de Minas hoje amanheceu de luto. A gente fica sem uma cadeira na Câmara Municipal de um grande companheiro, um grande amigo, esforçado, né? Quando precisei dele, porque eu sou novo na Câmara, é o primeiro mandato, algumas vezes precisei de sua ajuda e tive sua ajuda. Lamento muito essa perca e que Deus, né? Deus hoje está sorrindo porque recebeu uma pessoa de coração, uma pessoa que gostava de ajudar os outros e que ele esteja em um bom lugar e resta agora para nós só rezarmos para ele. Lindomar desempenhava múltiplas funções. A sua dedicação em trabalhos sociais e filantrópicos sempre foi motivo de orgulho para os seus companheiros. Nós do Lais, né, para a gente não foi uma perca, não digamos de um companheiro, sim do verdadeiro esteio que sustentava o Lais. Flamenguista de coração, ele era um verdadeiro amante dos esportes. Lindomar tinha uma ligação tão grande com o futebol que era até empresário de um time, o vitorioso Celebridades. Toda a equipe lamentou a morte do amigo. Conheço o Lindomar, deve ter uns 15 anos, desde 2006, eu estou na equipe dos Celebridades. E de lá para cá foi só cultivando boas amizades, né? Dentro e fora de campo, sempre foi um homem bastante cordioso com todo mundo. E que plantou um grande legado dentro da sua trajetória, né? Trajetória política todo mundo sabe, e dentro do esporte também. Foi sempre atencioso todo mundo, uma pessoa muito humilde, carinhosa, e primava por respeitar o próximo. E foi esse o legado que ele plantou, né? Então, que fica aí de lição pra gente é poder estar dando seguimento, né, no que ele plantou para nós, que é o amor pelo próximo, o respeito e a prática do futebol em prol de celebridades. Lindomar Tavares é um nome forte, além do meio esportivo, a gente era colega de trabalho, né, trabalho na Câmara Municipal, e vai ficar uma lacuna muito grande, né? Lindomar Tavares representou em todas as áreas, viveu intensamente, né? O futebol patense, a Liga Patense está muito triste, porque o Lindomar Tavares movimentava o esporte, principalmente o esporte de bairro, né? Agora esses meninos aí têm que levar esse legado que ele deixou para fortalecer, e o nome do Lindomar Tavares é referente ao esporte de Patos e região. E como se não bastasse, Lindomar ainda era professor na rede municipal de ensino. Enfim, filho, pai, amigo. Uma pessoa que fez, inspirou e multiplicou talentos. Nós da NTV também solidarizamos com a família e prestamos a nossa homenagem ao locutor, educador, vereador e cidadão Lindomar Tavares. No próximo bloco, o NTV News vai mostrar que comerciantes estão apostando no Dia dos Namorados para melhorar as vendas. É já já. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, voltou a acelerar e atingiu 0,78% em maio, segundo o estudo do IBGE. Considerando apenas o mês de maio, esse índice é o maior desde 2008, quando ficou em 0,79%. A previsão dos economistas do mercado financeiro é de que o IPCA feche o ano de 2016 em 7,12%. Apesar do momento ruim da economia, os comerciantes patenses estão apostando em uma melhora nas vendas este mês.
A esperança é que o Dia dos Namorados sirva de atração para os consumidores que andam meio sumidos. Os comerciantes se prepararam para a semana que antecede o Dia dos Namorados. Estoques foram renovados e muitas promoções são colocadas na vitrine para atrair os clientes. A loja está cheia de novidades, tá tanto na linha feminina quanto masculina. Todo mundo com muita qualidade aqui na loja, muito produto diferenciado para essa data que é tão especial, que é o Dia dos Namorados. A data do Dia dos Namorados é muito especial. O pessoal não lembra de crise, não tem nada. É só alegria, o pessoal fica muito sorridente. É muito gostoso trabalhar nessa data. Diante da crise, os comerciantes vêm se adaptando à realidade e disponibilizando em suas lojas produtos com valores variados, dando opções de presentes mais acessíveis para que ninguém fique sem ser lembrado nesta data tão especial. Nós aqui temos produtos variados, com descontos, né, kits com valores baixos, valores que cabem no bolso para presentear a pessoa amada, que eu acho que não pode deixar passar de liso, né? A gente apostou em promoções, em liquidação. A gente está com produtos promocionais nessa data, né? Tanto linha feminina quanto masculina. A gente está sim com produto de promoção nessa data tão especial. A crise parece não afetar o comércio nesse Dia dos Namorados. As lojas estão lotadas de casais apaixonados que não abrem mão de celebrar o amor. As expectativas são boas para o próximo final de semana. Então, assim, aqui da Provanza, graças a Deus, a crise não nos afetou como a gente vê tanto falar, porque são produtos que as pessoas gostam, então, assim, o cliente volta para buscar e a gente já tem visto, assim, o aumento no movimento e eu acredito, assim, que mais para o final da semana a expectativa é muito boa, né, porque as pessoas acabam deixando para o último dia. Pelo que está apresentando na loja, o pessoal procurando, ligando, vindo, comprando, então eu não estou acreditando que vai ter crise nesse ano, não. E para aquecer ainda mais as vendas, a CDL lançou uma promoção junto às lojas credenciadas que irá premiar os casais apaixonados. Mais uma campanha, né, da CDL no Dia dos Namorados. O objetivo é aquecer, fomentar as vendas nesse período, onde as pessoas estão dispostas a presentear. A campanha foi lançada na semana passada e já está com material de divulgação nas lojas participantes. As 8 fotos que tiverem mais curtidas serão premiadas. São vale-compras e jantares românticos para os pombinhos continuar no clima apaixonado. Consiste do seguinte, as pessoas vão até as lojas, fazem as suas compras, as lojas participantes irão oferecer o cupom. Esse cupom dá direito a uma foto, né, na Cabine do Amor. A Cabine do Amor, ela está na Galeria Ferreira, loja 211, onde a pessoa vai até lá, através do cupom tira uma foto e as fotos ao final serão todas postadas no Facebook da CDL e as 8 fotos mais curtidas serão premiadas. São 5 vale-compras no valor de R$500, então para o casal, né? Porque as fotos a pessoa terá que fazer com o cônjuge, namorado, enfim, com o seu parceiro, né? E aí são 5 vale-compras no valor de R$500 e 3 jantares românticos. A data é uma oportunidade de reacender a paixão. O que não pode é deixar de celebrar esse amor. Nós ficamos por aqui. Outras informações amanhã às 11h30 no 30 Minutos e às 19 horas em nova edição do NTV News. Até lá.